Olá, graça e paz. Eu sou o pastor Paulo Coura e estou aqui para comentar um pouquinho com vocês a respeito de um dos solas da Reforma Protestante, só Cristo, né? Solos Christus. E essa decisão, esse posicionamento que os cristãos evangélicos, cristãos protestantes tomaram lá atrás, muitos anos atrás, ele é baseado na Escritura, né? É uma coisa muito clara isso. Pedro fala o seguinte em Atos capítulo 4, versículo 12: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Quando Pedro diz que Jesus é o nome no qual há salvação, e quando ele diz que não existe ninguém no céu, na terra ou debaixo dos céus que possa salvar, ele está colocando muito mais que pessoa. Ele está colocando a totalidade da salvação em uma pessoa. Porque muitas vezes nós acreditamos e alguns acreditam, desculpe, que além de Jesus precisa outras coisas. E eu não estou falando do universo fora da igreja evangélica. Eu estou falando do universo dos chamados cristãos evangélicos. Ora, se você não fizer isso, não fizer aquilo outro, ou se você deixar de fazer isso, ou você fizer isso, você vai perder a salvação, você não vai ser salvo. Você precisa receber a Jesus como Senhor, mas você precisa então agora andar de uma maneira assim, porque senão, então você está colocando que Jesus não é suficiente para a salvação. Preste bem atenção. Eu não estou aqui dizendo que o cristão deve andar de qualquer maneira, deve viver de qualquer maneira. Eu estou dizendo e afirmando, de acordo com Pedro, de acordo com a palavra de Deus, de que só Jesus salva. Independente do que eu faça ou deixe de fazer. Só há salvação em Cristo Jesus. Foi para isso que ele veio. Jesus não veio aqui a este mundo, se despojou de sua glória, se esvaziou de sua glória, viveu como um homem natural, como um homem comum, como um de nós. Com a diferença entre nós e ele, é que ele era cheio do Espírito Santo e era obediente. Nós, às vezes, até somos cheios do Espírito Santo, mas a nossa obediência é mais ou menos. Nós precisamos entender que Deus não estava brincando ao enviar Jesus. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é Jesus Cristo. Só Jesus. Só Jesus. Ah, pastor, mas e então? Eu falei, bom, primeiro você precisa ter um encontro pessoal com Jesus Cristo. Primeiro você precisa ouvir o verdadeiro evangelho. O evangelho que diz que você nasceu carregado de pecado pela humanidade sua. E que você nasceu condenado ao inferno por causa do pecado que estava graçando sobre o mundo, e a sua origem é essa pecaminosa. Paulo diz que nós éramos por natureza filhos da ira. Você precisa entender que não é só mudar de religião. Não é deixar de ser praticante de a religião X para participar da religião cristianismo. Não. Não. É uma mudança total, ou seja, uma mudança radical, porque você vai ser gerado de novo pelo Espírito Santo de Deus em Cristo Jesus. Só Cristo por quê?
porque ele foi o único homem que não pecou. Ele viveu 30 anos da sua vida, 33 anos da sua vida, nessa terra aproximadamente, e não cometeu um único pecado. Pensamento, obras e omissão. Não cometeu pecado. Ele veio a este mundo de Deus, gerado de Deus no ventre de Maria, né? No óvulo de Maria, fecundou o óvulo de Maria, o poder do Espírito Santo, e gerou o homem Jesus, que foi o homem segundo o projeto de Deus, assim como Adão lá no Éden, antes do pecado. Deus gera Adão, Deus sopra a vida em Adão, mas Adão peca. E o pecado de Adão se espalha por toda a humanidade. Ele é o representante da humanidade. Aí eu e você estávamos em Adão. Pecamos, meu filho. Fomos condenados. Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Jesus vem, vive como homem, não peca, não comete nenhum pecado, cumpre o projeto de Deus, prega, mostra a verdade sobre o reino de Deus, fala de uma nova aliança, de uma nova maneira de se relacionar com Deus, que essa nova maneira agora não é mais aquela que foi estabelecida no Sinai, é uma nova aliança, não é mais uma aliança com um povo judeu, com um povo, com uma nação, é uma aliança com um povo diferente, que um povo que vai ser gerado para a nova aliança. E esse povo que vai ser gerado para a nova aliança vai ser gerado através de nascer de novo. Quando Jesus disse isso a Nicodemos, Nicodemos teve um susto. Nicodemos era um príncipe, era alguém que conhecia bem a lei, que conhecia os mandamentos de Deus, era um homem que servia a Deus dentro do padrão daquele momento. E quando ele ouviu falar nascer de novo, ele falou, mas como é que eu posso? Eu já sou velho, eu vou ter que voltar a entrar no ventre da minha mãe para nascer de novo. Jesus falou, rapaz, você está aqui que entender as coisas espirituais. Tem que nascer da água e do Espírito. Eu entendo que a água aqui não é o batismo, mas é a palavra de Deus. Ela limpa. Paulo diz que nós somos limpos com lavagem de água pela palavra e pelo Espírito Santo. João, capítulo 1, versículos 11, 12 e 13, diz assim, veio para que eram os seus, mas os seus o rejeitaram. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da água, da carne, nem da vontade do varão, mas nasceram do Espírito de Deus. Receber a Jesus como Senhor. Guarde isso. Jesus vive como homem, assume o seu papel como representante da humanidade logo depois da ceia. Ele celebra a Páscoa judaica e nessa Páscoa judaica ele modifica a Páscoa, não mais agora com todos aqueles elementos que se usa, ervas amargas, o cordeiro, o pão, o vinho. Agora ele usa apenas o pão e o vinho e coloca um simbolismo no pão, com o seu corpo, com a sua entrega, com a sua humanidade, entrega por nós. O pão simboliza o corpo e o vinho simboliza o sangue. E aí ele deixa muito claro uma coisa: esse sangue vai ser o que vai selar a nova aliança. Uma aliança entre Deus e os homens que receberem a Jesus como Senhor. Uma aliança que vai mudar completamente a história. E Paulo vai dizer que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E aqui é uma coisa maravilhosa. No novo nascimento, quando você nasce de novo, quando eu nasci de novo, o meu corpo físico continuou o mesmo.
a minha mente, a minha alma, ela continuou a mesma. Ela continuou com as marcas que eu tinha da minha infância, da minha vivência, alguns traumas que estavam lá, muitas lembranças boas, gostosas. A minha alma não foi modificada no novo nascimento. O meu corpo não foi modificado, ele continuou envelhecendo. Né? Já faz bastante tempo que eu nasci de novo em Cristo Jesus e, olha, eu era bem jovenzinho, hein? Agora já sou um senhorzinho. Pouco cabelo branco, o físico já não responde aos meus desejos. Quando eu quero jogar bola, a bola joga eu. Ou seja, eu não consigo jogar bola, não tenho mais nenhuma agilidade, nem para correr, nem para fazer os toques que eu preciso. Eu chuto a bola com toda a força e ela cai logo ali. Então, o meu corpo continuou o mesmo e continuou o progresso de degeneração. Mas o meu espírito, sabe, o meu íntimo, aquilo que foi criado por Deus para ser a morada dele, que todos os homens têm isso. Mas quem não está em Cristo, o seu espírito está morto, ou seja, separado de Deus, não tem comunhão com Deus. Mas quando eu entendi o evangelho que me foi pregado, e eu entendi que Cristo, e somente Cristo, morto, crucificado e ressuscitado, é tudo o que Deus precisa e tudo o que Deus determinou que fosse para a salvação. E que eu, ouvindo esse evangelho, crendo que Jesus Cristo foi homem, morreu, ressuscitou e está vivo, e que se eu confessar, render a minha vida e receber a Jesus como meu Senhor, o Espírito Santo me pega, crucifica na cruz de Cristo e me ressuscita com Cristo. Aleluia, para uma nova vida. Meu irmão, deixar de beber, deixar de fumar, deixar de roubar, deixar de fazer arte, deixar disso, deixar daquilo outro, não vai fazer você nascer de novo. Conheço muita gente que vive uma vida de austeridade, ascética, buscando uma santidade, buscando não fazer coisas erradas, sabe? Tendo uma vida diante dos homens escorreita, sem nenhuma acusação, mas que infelizmente não herdarão o reino de Deus. Por quê? Porque não é o que você faz que te salva, que te dá o passe para entrar no reino de Deus. É Cristo. Não há outro nome. Não existe em todo o universo um outro nome. E quando falamos em nome, nós estamos falando da pessoa desse nome, da obra da pessoa desse nome, pelo qual a gente pode ser salvo. Só Jesus. Só Jesus. Ô pastor, mas e a vida de santidade? Bom, eu não pratico obras de santidade, eu não estou no processo de santificação para ser salvo. De modo algum. Eu estou no processo de santificação. Processo. Entenda bem. Não é uma crise, é um processo. É algo contínuo, gradativo. Infelizmente, de altos e baixos. Devíamos ser uma subida reta, mas de vez em quando a gente dá uma caidinha, volta a subir de novo. Eu estou nesse processo porque eu sou salvo. Aleluia! Porque Jesus morreu na cruz do Calvário
e porque eu criei na morte de Jesus na cruz do Calvário, porque Jesus ressuscitou ao terceiro dia, e porque eu criei que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, e porque eu recebi a Jesus como meu Senhor, o Espírito Santo me colocou na morte e na ressurreição de Jesus e me deu uma nova vida, uma nova criatura sou. Agora sou filho legítimo de Deus por adoção em Jesus Cristo. Porque eu sou filho de Deus, eu ando no caminho da santificação. Só Jesus salva. Mas porque eu sou salvo, eu pratico obras para engrandecer o nome do meu Senhor. Só Jesus salva. Mas porque eu fui salvo por Jesus, eu sou obediente à sua palavra. Eu sigo os seus conselhos. Eu sigo as suas ordens. Levar a cruz e seguir Jesus não é peso. Não é peso. É agradecimento, porque ele fez o que eu não podia fazer. É agradecimento, porque só ele, aleluia, só ele pode salvar. Venha Jesus, ouça o evangelho, de verdade. Não esse evangelho que pregam por aí, que Deus vai fazer, Deus vai dar, Deus vai acontecer, você vai crescer, que não, preste, larga isso para lá. Ouça o verdadeiro evangelho. O evangelho, como eu ouvi o pastor, não vou citar o nome dele aqui, melhor não, dizer. O evangelho é o seguinte: você é pecador. É a má notícia que eu tenho para te dar. Você é pecador. E porque você é pecador, você está condenado ao inferno. Mas também tem uma boa notícia. E é uma notícia maravilhosa, que vai mudar radicalmente a sua vida. Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Deus Filho se fez homem, assumiu o seu pecado, tomou sobre si a sua vida, tomou sobre si o seu pecado, o seu castigo, morreu crucificado no teu lugar, pagando assim o preço dos teus pecados. Mas ele também ressuscitou. E ao ressuscitar, ele gerou para você uma nova vida. Uma vida que te faz agora filho legítimo de Deus por adoção do sangue de Cristo. E você sendo filho legítimo de Deus por adoção do sangue de Cristo, você está salvo para sempre. E você vai um dia, quando chegar o momento, desfrutar da glória do Deus eterno para sempre. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. A boa notícia é que Jesus já fez. Agora, como entrar na bênção do que Jesus já fez? Receber a Jesus como Senhor. Ouvir o Evangelho, crer no Evangelho, confessar Jesus como Senhor. E viver para Cristo. Amém? Venha Jesus. Venha Jesus. Seja um seguidor fiel de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe.